Bom, e aqui comigo está o nosso colunista Gilvan Bueno, nosso analista aqui, para poder trazer um olhar, né, para essa questão dessa aprovação, né, Gilvan, da LDO nesse momento, algo que já deveria até ter acontecido, acontece agora com um certo atraso. Tivemos mudanças importantes, significativas, e eu quero já começar trazendo essa questão dessa mudança da LDO, retirando nesse momento 10 bilhões de reais das despesas das estatais, deixando isso fora da meta fiscal. Não é a primeira vez que a gente tem uma despesa ficando fora da meta fiscal. Quando a gente está falando de tragédias, episódios como tivemos, ainda é um ponto, eu acho que, né, mais do que justificável. Tudo bem, estamos falando de uma estatal que tem uma suma importância, são milhares de empregos, mas essa tática, essa movimentação de tirar despesas da meta fiscal, do ponto de vista macro, o que essa manobra representa em termos, principalmente, de risco fiscal e de, obviamente, precedentes por arcabouço? Muito bom dia para você e nossa audiência. A gente, quando olha para isso, a gente fica assim, primeira questão vai ser juros, né? Juros futuros são diretamente impactados porque você vai ter uma pressão maior. Eu sempre tenho falado sobre isso, sobre 2026, 2027. 2027 a gente tem a introdução dos precatórios que não foram utilizados durante a pandemia, isso vai aumentar os gastos públicos. E por que eu estou falando sobre isso? Essa semana teve um jantar aqui em São Paulo, onde o ex-ministro Mansueto Almeida fazia aqui uma apresentação para investidores. Ele lembrava sobre essa questão de a gente ter aqui uma eficiência, a gente conseguir entender as contas públicas. E ele falava uma coisa importante. Ano passado, nesse mesmo momento, nós precisamos lembrar que nós tínhamos uma pressão sem precedentes no câmbio. O câmbio disparou, chegando a bater 6,30. A gente teve uma pressão nos juros futuros. As NTN-Bs avançaram. Por quê? Porque a gente teve aqui um anúncio de você ter a isenção para as pessoas que ganhavam até R$5.000. Isso representava aqui algo em torno de alguns bilhões de reais. E você teve aqui uma falta de clareza entre o relatório de receitas e despesas e também o orçamento, que esse ano demorou bastante. Então, te respondendo de maneira clara, Débora, a primeira pressão são os juros futuros e uma pressão maior nisso acaba afetando o quê? A nossa dívida pública, que já está alta. Então, o segundo fator, Débora, é confiança. Todo mundo fala que 2026 vai ser um ano de gasto. Está muito claro para todo mundo que vai ser um ano de gasto, que é um ano eleitoral, um ano menor, um ano que pode ter, às vezes 4 a 5 meses economicamente ativos. Então, a gente tem aqui um problema a questão de aceleração do crescimento, atividade econômica, porque ela pode ficar menor uma vez que a gente tem um ano com pouca atividade devido a eleições, carnaval que sempre tem aqui no primeiro trimestre e, consequentemente, também a Copa do Mundo. Ou seja, 2026 você já entra olhando assim, não vai ter tanta atividade econômica e eu tenho maior pressão nos juros e eu tenho maior pressão na minha dívida e eu não tenho uma confiança, não tenho uma clareza sobre a estrutura da dívida pública. O TCU já tem batido nessa tecla, inclusive pediu, né, estudos da Fazenda para que realmente eles mostrem nesses cálculos e como que eles conseguiriam alcançar, né, determinados cálculos que foram mostrados. Ter o TCU batendo nessa tecla nesse momento, mesmo o TCU mudando um pouco, né, ali a linguagem em relação a essa questão da dívida pública, enfim, qual que é a leitura, qual que é a percepção passada, qual que é o recado passado para o mercado, Gilvan? O recado é muito positivo. Eu tenho construído diversos argumentos em cima desse relatório do TCU. Foi um estudo bem amplo, o Tribunal de Contas da União. Porque quando nós temos aqui, por exemplo, economistas, financistas, gestores de recursos abordando esse tema, existe um contra-argumento que, olha, não, nós estão contra a economia do país, nós não queremos isso. Quando nós temos o Tribunal de Contas da União fazendo um estudo, apresentando esse estudo, mostrando que os programas de transferência de renda estão sem mecanismos de controle, você pensa assim, mas é o Tribunal de Contas da União que está falando e alertando ao governo que os nossos mecanismos de controle, verificação de dados, existência de contas, eficácia dos planos está deteriorada, que não está sendo assertivo. Isso nos preocupa, por quê? Nós arrecadamos agora 2,4 trilhões em tributos. Nós estamos aqui, 34% do PIB vem da geração de tributos. Em 2026, nós teremos aqui a introdução de tributos em dividendos. Então, o que adianta você tributar bastante, mas na hora de você construir riqueza, você não consegue? Esses 10 bilhões que você destacou, nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tem um orçamento de
13 bilhões. Nosso orçamento de outras áreas, orçamentos muito menores. Mas por que eu falei de ciência e tecnologia? A gente está vendo inteligência artificial. Agora no Nordeste nós chegamos aqui em um projeto, recebemos um projeto de data center muito importante, trazendo o Brasil para essa discussão de ciência e tecnologia, mas nós temos um hiato produtivo nisso aqui, tá? Nós não temos material humano, nós não temos tecnologia, os institutos de ciência e tecnologia do Brasil estão paralisados, as faculdades não estão conseguindo gerar talento. Então você está pegando esse dinheiro que você arrecada e direcionando para programas que não fazem muito sentido e que não trazem um PIB. Isso é verdade? Nosso PIB aqui ontem foi uma verdade sobre isso. E isso não é um problema de agora, tá? Isso já dura 40 anos. Tem 40 anos que o PIB não cresce, que o PIB não acelera. É o voo de galinha, né? É o voo de galinha. E você não está querendo mecanismo. Aí você arrecada 2,4 trilhões, não dá dinheiro para o Ministério de Ciência e Tecnologia, coloca em programas que não fazem sentido e fala assim, o PIB do Brasil tem que ter 3, tem que ser 5. Gilvan, tem um outro ponto que chama bastante atenção nessa LDO para o ano que vem, porque a LDO inclui um calendário inédito que determina o pagamento de 65% das emendas parlamentares até julho, portanto, antes das eleições municipais. É importante dizer que, com isso, o governo fica ainda mais engessado se ele tiver que fazer qualquer tipo de contingenciamento, enfim. Qual que é o impacto disso para a execução do orçamento e para a credibilidade das metas fiscais? E mais, 65% de emendas parlamentares hoje e o valor total dessas emendas, antecipação de pagamento. Como comparar esse tipo de situação que acontece hoje no Brasil com outros pares emergentes? Muito boa pergunta. A gente tem que verificar um dado interessante. A gente falava aqui nos bastidores, que é o seguinte: quanto custavam em 2014 as emendas parlamentares? 8 bilhões de reais. Em 2024, elas representam mais de, aqui 2025, mais de 53 bilhões. Isso é um aumento de 560%. Em 10 anos, elas saíram de 8 para 53. Isso é maior do que uma cultura, ciência e tecnologia e mais um outro ministério, não tem essa magnitude. Então, isso aqui prejudica bastante. Por quê? Neste ano de 2025, andando em Brasília, conversando com algumas pessoas, algumas pessoas falavam, olha, esse ano o governo ele foi meio que retardando o pagamento, você não ia pagando efetivamente, ele ia protolando. Isso trouxe até um ruído, por exemplo, com Lira, nesse aspecto. E aí, quando você tem aqui esse calendário, o que isso quer dizer? Que se você não respeitar essas datas, isso trouxe muito problema no Congresso, nas articulações políticas e muitas derrotas que o governo teve, você tem um problema, porque ano que vem você não consegue fugir disso. Você vai estar aqui preso nas datas. Se nessa data você não fizer o pagamento, é um pseudo desenho de um shutdown, né? Porque se você não fizer o pagamento aqui, eu acho que eu não vou votar seu projeto. Então, isso traz um problema. E ano que vem, até junho, você tem um Brasil economicamente tentando ali fazer alguma questão. Depois de junho, você tem a paralisação e vem as eleições. E aí você tem um problema. Então, do ponto de vista de contas públicas, você tem um problema que as emendas aumentaram ao longo dos anos, isso é público e notório. Se você não fizer, você não tem as votações aprovadas. Então, parece que você criou aqui, como eu falei anteriormente, uma armadilha. Porque se você não respeitar as datas, talvez as coisas não aconteçam. E a gente talvez tenha que pensar no futuro por que as emendas saíram de 8 para 53, 560% de crescimento, e hoje vira aqui um calcanhar de Aquiles. Gilvan, a Haddad afirmou, inclusive, né, ele falou nessa quinta-feira que qualquer aporte, né, aos Correios seria feito dentro das regras e do plano de recuperação da estatal, algo que, inclusive, a pasta já tem exigido, essa questão o Tesouro tem exigido, né, um plano de realmente estratégico de recuperação, de corte de gastos, enfim. A aprovação da LDO nessa configuração, né, como ela veio, ela enfraquece esse discurso de responsabilidade fiscal do Ministério da Fazenda e mais. Ainda há margem, talvez, para ter algum ajuste na execução ou realmente isso enfraquece esse discurso que a gente tem visto o Ministério da Fazenda defender sempre de responsabilidade fiscal? O Haddad, ao longo do ano, olhando seus movimentos, ele foi ganhando confiança com alguns interlocutores, né? Porque ele foi uma pessoa que sempre brigou, trazia essas questões, falou de arcabouço fiscal, ficava tentando articular sobre isso.
E os seus movimentos, ele cria uma expectativa de que, olha, vai ter uma responsabilidade, ele está tentando, está discutindo sobre isso. E aí o mercado foi aceitando isso, né? Você olha um pouco, o mercado foi entendendo, respeitando. Muitas pessoas falam que ele era muito bem intencionado na Faria Lima, nos wealth managers, nos private equities, nas reuniões, nos jantares de executivos e empresários de São Paulo. Se falava, olha, ele está tentando, é uma voz importante, está tentando não deixar as contas públicas fugirem do lugar. Agora, quando você entra nessa discussão de uma instituição que vem ao longo dos anos, desde 2013, apresentando prejuízos, e quando você olha, não tem como competir com os outros players, assim, você vai, todo esforço financeiro tem que ser rentabilizado pelo ROI, pelo retorno sobre o investidor, ou pelo retorno, assim, de pelo menos ser eficiente e pagar suas contas. Então, quando você olha isso, você vê assim, olha, você vai pegar esse capital aqui, vai colocar numa instituição que daqui a 3, 5 anos vai ter o mesmo problema. Então, a gente sabe que ela gera muitos empregos, que é uma instituição importante. Até falando sobre a questão de Natal, né? Quantas crianças não escrevem a cartinha para o Papai Noel e manda para o correio esperando receber um presente? Mas aqui não tem um presente. O que nós precisamos entender é que a instituição talvez tenha que passar por uma outra estrutura. Você não pode comprometer as contas públicas. E aqui vem uma questão importante, né? Se o Ministério de Ciência e Tecnologia precisa de um orçamento de 13 bi, você vai dar 10 bi para uma instituição que não está gerando valor ao longo dos anos e só dando prejuízo? Talvez, se você for buscar eficiência na alocação de recursos, talvez olhar para a ciência e tecnologia faça mais sentido do que olhar para uma instituição que não dá lucro há mais de 10 anos. Ótimas análises sempre, meu querido, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa sexta-feira para você, Gilvan Bueno, nosso analista aqui, sempre presente. Obrigada, até uma próxima. Até a próxima, boa sexta.